Alegria, paz e bem, sou o Padre Paulo Nunes, este é o nosso programa Palavras que Não Passam. E é com muita alegria que hoje trago para você uma mensagem de fé e de transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a palavra nos fala, através do evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 17. Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Estas foram as palavras de Jesus para com Pedro, para com André, para com João, para com Tiago. Meus amados irmãos, o chamado de Deus é, acima de tudo, um chamado à conversão e ao seguimento a Ele. Ou seja, é um chamado de conversão, mas é um chamado também de vocação, um chamado vocacional. Então nós poderíamos então dizer que Jesus, quando chamou os discípulos e quando chama cada um de nós, ele nos chama primeiro a um processo de conversão, mas nos chama também a um processo de seguimento a ele, para assumirmos então a missão que ele nos der. Então, a primeira parte, se nós olharmos o Evangelho de Marcos, desta semana, que nos ajuda a rezar na liturgia do domingo, nós vamos observar, acima de tudo, as palavras de João. João, o primeiro grito que ele dá é justamente o grito: olha, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira coisa que João nos traz. Ou seja, o primeiro pedido, o primeiro anúncio é de conversão. Assim a gente recorda o batismo de João, que era justamente um batismo de conversão. Ou seja, o Senhor nos chama a mudar a direção da nossa vida, a conduzir a nossa vida pelo caminho dele, pelo caminho do Senhor. Essas foram as palavras de João Batista, mas essas também são as palavras que Jesus diz a tantas pessoas e disse inclusive à mulher adúltera: vá e não peques mais. Então, a primeira parte que poderíamos dizer do chamado que o Senhor nos faz é uma mudança de vida, é uma transformação de vida. Mas é bem verdade que o Evangelho também nos convida a um chamado vocacional. Ou seja, observe como é que acontece. Os discípulos estão pescando e nosso Senhor então vai ao encontro deles e diz: vem e segue. André, João, Pedro, Felipe, vem e segue. Ele vai dizer: eu farei de vós pescadores de homens. Por que aqui é vocacional? Porque é um chamado a segui-lo, mas também é um chamado a uma missão. Ou seja, o Senhor dá a eles uma missão sublime de serem pescadores de homens. Pois bem, antes de tudo, o Senhor nos chama a esse processo de conversão, mudança de vida, isso independente do estado de vida que nós estejamos. Seja eu como padre, você como leigo, como casado, como casada, o chamado à conversão é para todos nós. O chamado a uma missão é para todos nós. Agora é lógico, dentro desse aspecto vocacional, o Senhor nos chama para estados de vida diferentes, mas não é verdade que Ele não nos chama. O Senhor, Ele nos chama à conversão, à mudança de vida e nos chama também a seguirmos então os seus passos, a sermos pescadores de homens. E aí nós encontramos ainda no Evangelho, para poder nos ajudar a rezar nesta semana, esta missão sublime que o Senhor dá aos discípulos. Sendo assim, nós nos perguntamos, ao longo da história, de todos os acontecimentos e de tantas pessoas que foram um dia tocadas, chamadas pelo Senhor, o que é que no fundo essas pessoas fizeram? Elas participaram da missão que é de Jesus. Me perguntava esses dias, qual foi na verdade a missão de Irmã Dulce, de Santa Dulce dos pobres, quando cuidava dos pobres, dos doentes, contribuiu nada mais nada menos com a missão redentora de Jesus. Qual era então a missão de Madre Teresa de Calcutá, de São João Maria Vianney? Qual era a missão de São João Paulo II? A missão destes homens e mulheres ao longo de toda a história foi de participar da missão redentora de Jesus. Aqui, na verdade, chega para nós uma certeza que devemos carregar sempre no coração.
A missão é de Jesus. Ele nos dá a chance de participarmos da sua missão redentora de dar a vida. Por isso, seguir os passos dele significa imitá-lo. Significa também enfrentar as dificuldades, enfrentar as barreiras que são postas para nós em cada missão. Não existe missão mais fácil, missão mais difícil. Existe missão. Pois bem, quando Jesus chama os discípulos, ele chama os discípulos a serem pescadores de homens. Ele chama os discípulos, na verdade, a serem pescadores de almas. Ou seja, são responsáveis a trazer, então, almas para o Senhor. Perguntemos-nos, então, o que é pescar? E aí a gente vai contar com coisas muito simples, nós vamos identificar aqui. Pescar. O que é pescar? O pescador, ele leva o peixe a uma experiência de morte. Então, o pescar significa, então, levar a uma experiência de morte. Por quê? O pescador, ele tira o peixe do seu ambiente natural e o peixe morre. E como pescadores de homens, tiramos, então, as pessoas do seu ambiente natural para levá-los a uma situação de morte. Por que uma situação de morte? Porque a conversão é uma situação de morte. Aquele que vive de fato a experiência de conversão, ele sabe, ele compreende que é uma morte de si mesmo para poder então viver o Cristo nele. Portanto, meus amados, ao tirarmos então alguém do seu ambiente natural e nós então levamos ele a uma experiência de morte, nós então conduziremos esta pessoa, esta alma que pescamos, ao ambiente sobrenatural. Infelizmente, nesse tempo que nós vivemos, nós achamos que tudo termina aqui nessa terra, tudo está aqui nessa terra, tudo está nesse ambiente natural que o Senhor nos deu. E nós nos esquecemos que o Senhor nos deu um outro ambiente muito maior e melhor do que esse, que é um ambiente sobrenatural, que é o reino, que é o céu, que é a eternidade. E isso é bem maior do que esse que nós estamos vivendo. Por isso, aquele que faz a experiência de fé, de caminhar com Jesus, acima de tudo, ele experimenta esse ambiente sobrenatural. Nós fomos chamados para as coisas do alto. Nós não fomos chamados para as coisas de baixo. Nós estamos com os nossos pés no chão, mas não esqueçam, o nosso olhar deve estar ao céu. Buscai as coisas do alto. Às vezes nós queremos seguir Jesus, mas nós não queremos passar por essa situação de morte. Às vezes queremos seguir Jesus, mas não queremos conversão, mudança de vida, transformação. Queremos aquela mesma vida de sempre, com aqueles mesmos pensamentos, aquelas mesmas coisas, e não evoluímos na fé. Muito pelo contrário, às vezes damos 2 passos para frente e 3 para trás. Estamos muito mais regredindo do que avançando na nossa vida espiritual. Estamos muito mais no plano terreno do que no plano celeste. Estamos muito mais com as nossas vidas, as nossas confianças na terra do que no céu. Confiamos muito mais nos homens do que em Deus. Mas o exercício que o Senhor nos chama é um exercício completamente diferente. Ele nos chama a uma experiência de morte. Essa experiência de morte, meus amados irmãos, não é necessariamente tirar a vida, não é essas coisas que Jesus está falando. Mas Jesus está falando que existe uma morte natural quando nós fazemos a opção por Ele. Porque em nós existe uma tendência de fazer muito mais aquilo que nós queremos, que nós achamos que está certo, e deixamos de fazer aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que o próprio Jesus nos ensina. De forma alguma, não existe missão sem cruz. Não existe vocação sem cruz. Qualquer um que faz a experiência de chamado com o Senhor, ele faz também uma experiência de cruz, uma experiência também de morte. O próprio Senhor nos diz: quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não existe essa missão sem cruz.
Não existe a vitória sem luta, não existe vida cristã sem sacrifício, não existe vocação sem dor. Tudo tem a sua luta para que apareça a vitória. Foi assim durante toda a história do povo de Israel. Foi assim na vida de José no Egito. Foi assim na vida de Abraão, quando ele tem que sacrificar o seu próprio filho. Foi assim com os profetas. Mas foi assim com Noé no dilúvio. Imagine quanto Noé sofreu ali anunciando o que queria acontecer e as pessoas não estavam nem aí para aquilo que ele estava fazendo. Era como se Noé saísse na rua dizendo: gente, coloque as máscaras, porque senão essa doença vai matar todo mundo. E está todo mundo aí, não está nem se preocupando com isso. São os Noés de hoje, os dilúvios de hoje. Talvez esse Covid que nós estejamos vivendo seja o dilúvio de hoje. Pois bem, essa experiência, na verdade, de cruz faz parte da vida cristã. Maria e José também experimentaram isso. Imagine, eles seriam os pais de Jesus. Eles foram chamados para serem os pais de Jesus e, no entanto, o que acontece com eles? Assim que o menino nasce, tem que sair às pressas para o Egito, correndo. Por quê? Ele tem que, então, fugir, porque Herodes quer matar os meninos que vão nascer naquela idade. Acredito que Maria passou por essa experiência, José passou por essa experiência e Jesus passou por essa experiência. Jesus é o Filho enviado do Pai e ele passou por essa experiência de cruz e de morte. Portanto, por que nós não iríamos passar? Porque nós queremos uma missão com facilidade, sem cruz? Por que queremos uma vida fácil dentro da igreja, na vida de fé? Por que queremos achar só flores na igreja e esquecemos que às vezes nós encontramos também os espinhos? Por que queremos essa vida se nunca existiu na história do povo de Deus? Por que existiria na nossa? Portanto, toda vocação tem o peso da sua cruz. Aqui me chama muita atenção a respeito do como acontece essa manifestação. Como acontece, então, esse deserto na vida de Jesus. Observemos que quando Jesus ele começa a sua vida pública, logo depois do seu batismo, lembremos aqui que Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo e depois carrega a sua cruz até a morte. Foi assim com eles, por que não seria conosco? Ou melhor, por que não seria também comigo e com você? Quem quer uma vocação sem cruz, não quer seguir Jesus. Deus abençoe. Celebrar a vida significa entender que a Sagrada Liturgia, nela nós celebramos a vida de Deus na vida da gente e a vida da gente na vida de Deus. O sinal espiritual para esta semana, para podermos vivenciar esta liturgia da palavra tão belíssima do terceiro domingo do tempo comum, é algo muito simples. Como nós estamos falando do chamado de João Batista, do chamado de André, do chamado de Pedro, do chamado de Filipe, do chamado de João. Então, vamos lembrar também do nosso chamado, recordar o primeiro amor, aquele primeiro contato, aquela primeira experiência que a gente teve de fé e que a gente pôde, de fato, confiar naquela palavra que Deus um dia ecoou nos nossos ouvidos. Eu quero te convidar a passar essa semana recordando o seu primeiro amor. E talvez você tenha que recordar também pessoas que se tornaram canais da graça de Deus. Assim como João Batista foi canal também da graça de tantas pessoas, então, com certeza, muitas pessoas também foram canais da graça de Deus para a sua vida. Lembre dessas pessoas, ligue para essas pessoas, mande uma mensagem. Essa é uma forma de recordar o primeiro amor, o primeiro encontro de Deus conosco. Não esqueçam, celebrar a vida, celebrar bem a vida, é viver a vida de Deus na vida da gente e a vida da gente na vida de Deus. Palavras que não passam, palavras que libertam. Palavra poderosa tem teu coração.
infinito.